Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. A ação do filme Disque Jane começa em 1968. Eu não sei se aparece crédito de quando ela termina, mas historicamente aquilo lá só pode ter terminado em 1973, porque foi quando a Suprema Corte norte-americana decidiu que interrupção de gravidez, né, por meio de procedimentos, tal do aborto, era uma coisa de nível federal e não os estados poderiam legislar. Então, aquelas organizações, tipo as da Jane, a das Janes, que existiram de verdade, diz que tem até um documentário da HBO sobre as Janes, eu não sei se tem no Brasil, mas fiquei com vontade de ver. Aí essas coisas passaram a ser desnecessárias. Ocorre que este filme acabou virando bastante atual e essa situação pode voltar a acontecer, se é que já não voltou a acontecer nos Estados Unidos, pelo seguinte: em 2022 a Suprema Corte revogou aquele acordo ou aquela lei a decisão de 1973 e término de gravidez passou a ser de novo responsabilidade ou legislação estadual. Então, vários estados norte-americanos já voltaram a proibir o aborto em várias situações. As mulheres devem continuar a ficarem grávidas, só que o aborto legal não é mais permitido. A gente sabe o que acontece, tá? Pessoas que têm um sentimento religioso muito forte provavelmente não serão o público para o filme Disque Jane, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O filme, ele é, assim, formalmente bastante conservador. Aliás, ele usa bastante... Ela é a estreia de uma diretora. Quando eu quiser, ele é o filme, tá, gente? A diretora usa alguns estilos de filmagem bem típicos de filmes dos final dos anos 60, anos 70. Não tem aqueles closes invasivos que a gente vê hoje. Tem algumas técnicas que são daquela época. Inclusive, a própria película é daquela época. Você tem um tom meio velhusco para o filme, né? Só que a história é bem... embora eles não tenham optado por um tom confrontacional, como se trata, né, de interrupção de gravidez e tal, sempre é um tema polêmico porque envolve muita gente que não aceita isso de jeito nenhum, né? O filme, inclusive, mostra isso aí. Mas é assim, começa com uma cena muito legal em 1968 de uma mulher, a Elizabeth Banks, que é a protagonista, que está ótima, que tá lá. A gente percebe então que ela é uma mulher de classe média alta, que vive no subúrbio, o marido dela é advogado, ou seja, ela está totalmente ilhada, ela está totalmente protegida do que estava acontecendo no mundo em 1968, que eram as revoltas estudantis, movimentos dos direitos civis, feminismo, não sei que onda, todo mundo indo para a rua, contra a guerra do Vietnã, gays quase dali a um tempo se rebelariam em Nova York, mas ela vivia na sua vida bem tranquila lá. Só que na primeira cena a gente vê ela olhando uma manifestação dos hippies sendo suprimida pela polícia. Só que é muito bem feito o negócio, porque a carinha dela não é de horror, a carinha dela é mais de curiosidade. Aí depois tem uma outra cena que eu achei muito marcante. Ela coloca uma música para fazer comida e é o Lou Reed. Inclusive a filha dela fala: nossa, ninguém faz almoço dançando Lou Reed. Lou Reed é o cara que depois faria uma música que é Walk on the Wild Side, né? Dar um passeio pelo lado selvagem. E essa mulher faria isso, né? É a trajetória dessa personagem. Então, essa moça, essa mulher do subúrbio, protegida, com o marido advogado, totalmente status quo, né? Ela fica grávida de novo, do segundo filho. Só que ela descobre que a gravidez dela é de risco, tá? E risco, assim, tem 50% de chances dela morrer. Então, para ela conseguir o aborto legal, ela teria que passar pelo crivo, pela aprovação do conselho hospitalar.
Ela leva, presta atenção, por exemplo, ela leva bolachinhas, ela é toda meiga na reunião e só tem homens naquela lá. E os médicos tratam dela como se ela não estivesse lá. Ela sabe, não sei o que, tem uma hora que ela fala, Tatinha, eu tô aqui, né? E aí quando eles sabem que tem 50% de chance, não, então não tem, não, você não precisa fazer aborto. Ah, vocês não estão ligando para mim? Não, né? Aí essa mulher, então, quando ela percebe que ela quer viver, ela começa a tentar achar outros caminhos para interromper essa gravidez. Ela vai fazer umas outras coisas lá, dá um dó do caramba, né? Até que ela encontra esse grupo de mulheres, são as Janes. E aí você vai ter a transformação dessa personagem, né? De uma mulher que vai cada vez mais ficar ligada no que tá no problema das outras mulheres, porque no começo ela é até contra, ela fala, não, eu tive que fazer um aborto porque eu corro perigo de vida, mas se a mulher transou indiscriminadamente, não pode fazer. Aí você vai vendo essa personagem vai modificando o comportamento, muito, inclusive, a partir de conversas que ela tem com a personagem da Sigourney Weaver, né? É um filme bem feminino. Eu gostei, por exemplo, assim, essa mulher, ela é do subúrbio, ela é protegida, só que, por exemplo, o casamento dela não é mostrado como uma coisa arruinada, que ela é infeliz no casamento. A gente percebe a outra vizinha, por exemplo, que quando percebe que ela fica cada vez mais fora, né, vai levando comida, casseroles para o maridão, a gente percebe outras coisas. Mas a personagem dessa moça, né, da Elizabeth Banks, ela é uma mulher que não precisa negar a vida que ela tem com a família dela, com o marido, com a filha, com o subúrbio. Ela vai simplesmente, olha, até parece que é simplesmente, mas eu não vou gravar outro vídeo por causa disso, né? Ela, entre aspas, simplesmente vai adotando novos pontos de vista. Então, é uma jornada de transformação, a história, tá? O que, claro, deixa a história vulnerável para algumas críticas, tá? A primeira delas bom, então a história não está falando sobre a organização, ela optou por um formato da trajetória de um herói, no caso uma heroína, né? Trajetória de um herói, então ela meio que obscurece o papel da organização, das James. Sim, isso é uma crítica que pode ser feita, né? Qualquer coisa pode ser criticada. Agora, o filme é ruim por isso? Não. Ele só escolheu ter esse tipo de arco dramático, tá? Ele é um bom drama. Claro, essa insistência nessa mulher o tempo todo, ela é uma grande atriz, uma grande personagem, faz com que, às vezes, as personagens secundárias, coadjuvantes, fiquem parecendo tudo muito montadinho apenas como reflexo ou ajuda para a evolução dessa personagem. Sim, isso também pode ser, né, um roteiro, vamos dizer assim, roteiro demais, mas, de novo, também não tira... assim, eu acho que a qualidade do filme, no sentido de mostrar o que aconteceu, como que as mulheres tinham que lidar com algumas coisas, né, quando elas não têm acesso a controle do corpo e tal, eu acho que é um bom filme para mostrar como que isso aconteceu em um lugar chamado Estados Unidos e que pode voltar a acontecer, já deve estar acontecendo, e como eu falei, ele é a favor, não sei o quê. Eu não estou dizendo nada, o que estou dizendo é uma coisa óbvia. As pessoas, se naquela época, quando não se podia fazer aborto legal, organizações surgiram para que as mulheres fizessem um aborto, as que não queriam ter filhos. O que vocês acham que vai acontecer em 2022? Ou que pode acontecer em 2022? É só uma coisa óbvia. Então o filme acaba sendo um filme bastante atual, né? Ele é bem bom, é um drama bem bacana, ensaia algumas discussões, né? Por exemplo, é diferente o acesso que a mulher branca tinha para pagar $600 e as mulheres negras, que eram de renda bem mais baixa. Tudo isso é aludido no filme. Só que, como eu falei, né, como eles escolheram optar por uma narrativa que é a trajetória do herói, então tem que ser tudo meio que filtrado e viesado pela ótica
né, que contemple a personagem da Elizabeth Banks. Isso tem ganhos e isso tem perdas, tá? Mas não significa que seja um filme ruim por causa dessas perdas. Bom filme para quem não fica facilmente chocado ou para quem quer saber como era um determinado período, o que acontecia, como que as mulheres faziam as coisas em determinado tempo, quando elas não podiam fazer determinadas coisas que elas achavam que deveriam fazer. Tá bom? Tchau.